Fala, fala galera! Priscilane na área para mais uma aula aí de correção de redação e hoje nós seguimos com a banca IBFC. A aluna mandou a redação para que eu fizesse a correção e aí ela pediu também para que eu ensinasse, ajudasse a elaborar, a estruturar, a organizar a redação. E aí, pensando nisso, eu vou trazer aqui para vocês o seguinte: a proposta era sobre os reflexos da tá aqui pequenininho, gente. Peraí. Os reflexos da institucionalização do crime organizado, os reflexos da institucionalização do crime organizado. Então, o que vocês precisam? Misericórdia, minha luz está estourada. O que vocês precisam saber quando vocês forem escrever uma redação, sobre temas dessa forma? Primeiro, você precisa se posicionar. Então, tem vários eixos que você precisa trazer nessa redação. Qual é a base do gênero, gente? A base do gênero é a defesa de uma tese, a defesa de um posicionamento. Então, o que você quer defender? Qual é o posicionamento que você vai assumir? Então, você vai assumir que esse crime organizado causa um problema social? Ótimo, você vai defender isso na sua redação, que isso é um problema social. E aí você vai dizer para mim por que isso é um problema social? Por que isso é um problema social? Há vários eixos que você pode escrever. Então, veja só, filha. Antes de você escrever a redação, antes de você começar a produzir o seu texto, você precisa planejar a sua redação. Você precisa definir o que vai ser escrito. Você precisa organizar o seu texto. Organize, planeje, defina o que você vai escrever. Então, você vai escrever sobre a perspectiva política. Então, você vai falar, Olha só as abordagens que você pode falar. Então, você vai falar aí sobre a corrupção. Então, você vai falar sobre a corrupção das instituições, como essa corrupção das instituições faz com que o crime organizado ganhe força. Você vai falar, por exemplo, das milícias. Você vai falar das proteções, que o crime organizado proporciona aos políticos, às pessoas de modo geral. Você vai falar como o crime organizado se infiltra nessas instituições. Ou você quer falar da normalização da violência? Normalização da violência. Hoje, gente, a violência ela é tão habitual, ela é tão comum, ela é tão normal que se normalizou. Então, hoje é normal acontecer crimes, é normal a gente viver nesse medo aí o tempo todo. Ou você vai falar dessa relação que existe entre o crime organizado e a desigualdade social, fazendo uma crítica aí à inoperância do poder público em garantir uma melhor condição de vida para a sociedade e como isso potencializa o aumento do crime organizado. Você vai falar, por exemplo, do silêncio do Estado em áreas que são dominadas pelas facções? É isso que você vai falar? Ou você vai falar, por exemplo, sobre a relação entre os presídios e as facções, os presídios e o crime organizado, que o crime organizado ele encontra terreno fértil dentro das prisões. Você vai falar de como a sociedade sucumbe frente a isso, com casos recorrentes de violência. Então, é isso que você vai trazer no seu texto? Quando você vai escrever a redação, é isso que você precisa pensar.
É isso que você precisa organizar. Por quê? Se você não tiver isso organizado, você não vai conseguir escrever a redação. Por quê? Porque você vai começar a escrever sobre tudo e você não vai conseguir desenvolver aquilo que precisa ser desenvolvido. Então, veja só. Nós temos aí um problema. Os reflexos da institucionalização do crime organizado. Então, antes de você começar a escrever, você precisa entender a proposta. Você precisa organizar a proposta. Você precisa estruturar a proposta. Então, o que você vai escrever na introdução? Você vai contextualizar o tema, você vai falar sobre o crime organizado e vai trazer a sua tese. Qual é a sua tese? É o seu posicionamento. É isso que você vai defender. Depois, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai defender o seu argumento 1, o seu primeiro argumento. Depois, no segundo parágrafo de desenvolvimento, você vai defender o argumento 2, o seu segundo parágrafo de desenvolvimento. E aí, na conclusão, você vai fazer o quê? Você vai fechar o seu texto, concluir, chegar ao ponto final daquilo que você escreveu. Então, se você está defendendo esses reflexos, né, do crime organizado na sociedade, o seu parágrafo de conclusão precisa chegar a esse ponto, precisa chegar a essa questão. E aí a prof vai ensinar uma estratégia para você fazer os parágrafos de desenvolvimento. Quando você sentar para escrever o parágrafo de desenvolvimento, procure organizá-lo em 3 pontos. Primeiro, você vai trazer o tópico frasal. O que é o tópico frasal? O tópico frasal é o argumento que você vai defender. É o argumento que você vai defender. Depois, você vai explicar. Então, você vai aplicar a seguinte pergunta: por que isso ocorre? Ou, o que isso causa? O que isso causa? E depois, quem já falou sobre isso? Quem ou o que já falou sobre isso? Então, quando eu falo aqui, nessa parte do quem ou o que falou sobre isso, aqui que entra a alusão, aqui que entra o repertório, aqui que entra a informação de outras áreas do conhecimento. Tudo bem? Então, olha só. Vamos para a correção aqui do seu texto, tá? O maior problema hoje dos alunos, e eu não estou falando que esse seja o seu, mas eu acredito que seja também, eu não li ainda, né, o seu texto, mas pela experiência que eu tenho, eu sei que é uma característica muito grande dos alunos, que é o quê? É a falta de leitura, tá? Então, o que você vai fazer? Pegou a proposta de redação? Leia. E vocês sabem, né, eu tenho o meu curso específico para a prova da PM Paraná, que é, né, a banca que essa aluna tá se preparando. Eu tenho lá no meu curso análise de temas, então eu tenho uma gama de informações lá, uma gama de materiais, arquivos que vão ajudar vocês a defender, a organizar, a estruturar o seu posicionamento sobre isso. Por quê, gente? Porque a gente não escreve sobre aquilo que a gente não sabe. Você não vai conseguir escrever sobre o crime organizado se você não conhece o crime organizado, se você não domina sobre o crime organizado, se você não sabe as consequências do crime organizado para a sociedade. Então, olha lá. A insegurança pública do Brasil, infelizmente, o crime organizado teve um crescimento abundante nos últimos anos. Nesse sentido, torna-se essencial discutir as consequências que resultam essa situação. Como que eu sugiro, né, para você iniciar aí a sua introdução? Veja só, você poderia ter feito a sua introdução contextualizando o tema. Então, olha lá, ó, é fato que a segurança, pública brasileira sofre diariamente com a violência Nesse sentido, com a violência, vírgula,
que é potencializada pela ação do crime organizado. Contextualizei o tema. Nesse sentido, devido à extrema atuação dos criminosos, as facções dominam tanto os presídios quanto a própria sociedade, o que causa reflexos sérios na segurança pública. Enfim, não sei o que você quer escrever. Só para você entender que você tem que trazer o seu posicionamento. Você tem que contextualizar o tema. Não adianta você apenas mencionar a proposta. Você tem que trazer a sua voz na redação. Então, use as palavras-chave da proposta. Mencione o que a banca vai trazer. Então, se você errar lá no dia da prova, muito cuidado para você não correr erros como esse aqui, ó. Então, para que serve o rascunho, gente? O rascunho serve para você planejar a sua redação, para você organizar o seu texto e para não correr o risco de você ser penalizado por tangenciar. E aí, olha lá, vem para o primeiro parágrafo, ó. Em primeiro lugar, é essencial destacar que a constituição de uma comunidade de criminosos, as chamadas facções, exemplo, PCC, Primeiro Comando Capital, causam violência na sociedade como um todo, o que aumenta a insegurança pública. O que está acontecendo aqui com o teu parágrafo? Você está sendo repetitiva e previsível. O que significa ser previsível? Significa que você vai trazer apenas as informações superficiais, apenas informações de senso comum, aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente já domina. Então, o que você vai escrever? Então, vamos falar sobre aquele primeiro ponto ali que eu falei para vocês, né? Sobre a questão do crime organizado comprometer as instituições públicas. Então, ó, inicialmente é importante ressaltar que o fortalecimento do crime organizado compromete o funcionamento, compromete a democracia. Ponto. Por que isso compromete a democracia? Por quê? Isso porque quando agentes públicos assumem, ocupam, quando agentes criminosos ocupam cargos públicos, há um ciclo de impunidade, corrupção e desinformação. Olha lá, lembram daquele planejamento que eu falei ali no início? Tópico frasal, o que eu penso sobre isso? Agora, por que isso acontece? O que isso causa? E agora eu vou comprovar essa afirmação com alusão. Eu vou comprovar essa minha informação com um repertório, com informações de outras áreas do conhecimento. Olha lá. Assim, o Rio de Janeiro é um exemplo, né? Ó, as milícias que atuam no Rio de Janeiro são exemplos dessa atuação dos grupos armados. Percebe? Então, o que eu fiz? Eu falei que o crime organizado compromete a democracia. Eu falei da corrupção. Então, vocês imaginem, por exemplo, quando nós temos criminosos na política,
sempre, né? Quando nós temos criminosos atuando nesses lugares, é aí que entra o problema. Então, é nessa perspectiva que vocês têm que desenvolver. Organize o parágrafo cumprindo essa tabela aqui, ó. Por o tópico frasal, por que isso ocorre e quem que já falou sobre isso. Quando eu falo quem já falou sobre isso, não precisa necessariamente ser um argumento de autoridade, não precisa ser o João da Silva falando sobre isso. Vocês podem trazer as milícias, que isso já comprova, né, a sua argumentação. Por quê? Porque você tem que me comprovar que as milícias, que o crime organizado afeta o bem-estar da sociedade. Então, quando você traz isso mostrando, né, essa ação das milícias, falando, por exemplo, né, de como essas pessoas interferem, né, no bem-estar da sociedade, na violência, na segurança, você está comprovando os reflexos disso. E aí, olha lá, em segundo lugar, cumpre ressaltar que existem inúmeras situações negativas devido à criminalidade. Nesse sentido, cabe mencionar roubos e outros crimes. Aqui, ó, aprofundar. Você tem que aprofundar. Então, já que você está falando do crime organizado, fala da vida das pessoas. Fala, por exemplo, dos ônibus que são queimados, que são incendiados, que são colocados, né, no meio das vias para evitar que as pessoas se movimentem. Falem das ações em presídios, das rebeliões, das chacinas que ocorrem em presídios. Fala, por exemplo, do aumento do roubo, do aumento do tráfico de drogas, do aumento de roubo de carga. Mostra que você tem domínio, tá? Então, assim, ó, você pediu para a prof, como que eu posso melhorar? Primeiro ponto, aumentar o seu conhecimento sobre a proposta, aumentar o seu repertório sobre o tema. Então, você precisa ser a pessoa que domina o crime organizado, que domina a violência, que domina isso tudo. Por quê? Porque ao trazer isso para o seu texto, vai ficar mais fácil para você argumentar. A violência associada aos roubos, frequentemente com o uso de armas de fogo, cria um ambiente de medo e insegurança na população. E aqui você poderia ter relacionado, ó, potencializado pela ineficácia, né, das instituições. A partir do momento que nós temos a polícia envolvida com esses criminosos, que nós temos caso, né, de corrupção, que nós temos casos, por exemplo, de domínios de mercados legais e ilegais, como gás, transporte, água, imóveis, tudo isso potencializa a violência. Então, comprova isso, mostra como isso é sério. Você tem um bom domínio aí da língua portuguesa, apenas alguns desvios básicos. O que a gente precisa aprimorar? O seu conhecimento de mundo, para que você faça o planejamento da redação antes de escrevê-la e defina não. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar sobre a lavagem de dinheiro, sobre as empresas que se envolvem, né, com as milícias, com o crime organizado e como a corrupção aumenta a violência. Beleza. No segundo parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar sobre a violência nos presídios. Pronto, acabou. Você definiu o que você vai escrever. Então, a partir do que foi discutido, entende-se, portanto, que o combate ao crime organizado requer uma estratégia para combater a corrupção e o tráfico. Ficou muito, muito repetitivo. Então, na conclusão, o que você tem que fazer? Você tem que dizer o que entende-se? Entende-se que o crime organizado, ele é um problema grave na sociedade. Por quê? Porque ele interfere, né, na segurança pública, interfere na economia, interfere na educação, interfere em várias áreas. Por quê? Porque a partir do momento que nós temos criminosos dominando essas áreas, a sociedade fica refém dessas ações. Então, ela fica refém de ver um criminoso queimar um ônibus, de invadir presídio, de, enfim, cometer várias e várias atrocidades. Então, mais do que entender a estrutura, primeiro eu preciso que você compreenda a proposta e domine essa proposta. Leia os textos de apoio, compreenda o que você vai escrever, porque aí sim você vai ter segurança para escrever o seu texto. Tudo bem? Beleza, gente? Bora escrever redação? Bora, meu filho!